coordenador geral do SINCEF, o Luiz Carlos e o Roberto Lucas. E terá um tempo de 30 minutos, e será dado 10 minutos para cada um. Após esses 30 minutos, a gente abre para os participantes, e eu proponho que seja até 5 inscrições, e logo após a participação da intervenção da plenária, a gente abre mais 5 minutos a cada palestrante, cada introdução, para falar sobre as intervenções e suas considerações finais. De acordo com esse roteiro, ok? De acordo, todos? De acordo, todos? Ok. Ok. Boa tarde, amigos. Pode ser assim, Carmen, Lucinéia, Jimenez e demais companheiros. Boa tarde. Boa tarde, Barros. Nós podemos começar? Aí, Roberto. Assis, você com vocês. Que é a primeira Oi, vez que a gente fazer uma rodadinha de apresentação, rapidez. Boa tarde, Roberto Luque. Pode ser, pode ser. Antes de começar, a gente poderia fazer uma apresentação. Pode ser assim? Ok, gente. Eu vou começar com a minha apresentação. Eu sou José de Assis, eu faço parte da direção do SINCEF Ceará e também da CONDICEF, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos e Serviço Público Federal. E Boa tarde, também sou Paulo faço Gimenez. parte do Conexão Saúde. Boa tarde, Olá. eu sou Paulo Gimenez, faço assessoria no Sindicato Mova-se e colaboro aqui no Conexão Saúde. É um prazer. Boa tarde, eu sou Aécio Fábio, do DENOS, coordenador administrativo da Descensur. Boa tarde. Meu nome é Francisco Peixoto Xavier, pessoalmente conhece por Fran. Sou coordenador da DST Cariri e militando nessa luta aqui para defender os direitos dos trabalhadores dos serviços públicos federais. Boa tarde, meu nome é Luciné, sou da direção do SINCEF, na Coordenação de Saúde do Trabalhador, e faço parte do Fórum Conexão Saúde. Boa, companheiros, eu sou coordenador da delegacia da região Centro-Sul, coordenador de saúde do trabalhador, e meu nome é Barros. Estou aqui com outro companheiro aqui, o Cícero Dias, coordenador de comunicação da Descensul. A direção só tem a Luiz aqui. Olá, eu sou Carmen, represento aqui a FETANS, a Federação dos Municipais, e estou na Secretaria de Saúde da CUT Ceará. Dá boas-vindas aqui ao Assis, que é o companheiro nosso da Confetan e da Federação dos Municipais do Rio Grande do Norte, dizer ao Assis e a demais que estão aqui que o Conexão Saúde é um fórum de sindicatos aqui do Ceará, organizado na parte da saúde, e que a gente tem feito o enfrentamento a essa pandemia desde o início, com atos, com manifestos, e agora nós estamos nessa tentativa aqui de dialogar sobre a reforma administrativa e os impactos para nós, servidores públicos das 3 esferas, né? Então,
Desejar a vocês todos boas-vindas, né? Os companheiros aqui do Centro-Sul e do Cariri. É sempre bom ver vocês. Não. Companheiro Valmir já está por aí? Companheiro Valmir já está por aí? Não, tá não. Ainda não. É. Vamos lá, companheiros, apresentação. Vamos continuar com a apresentação, quem falta? Falta eu, Assis. Bárbara, boa tarde a todos. Eu sou diretora de estou diretora de integração regional do Mova-se e sou servidora pública estadual. Quem mais? Vamos em frente, gente. Roberto, já fiz meu registro, né? O Erivano falou não. Sou Erivan, sou da Descensur, coordenação de formação política. Denox e Cló. Denox e Cló. Certo. Cabo de luta! O Arnaldo agora, né? Mas Nós estamos de máscara porque estamos na mesma sala, viu? Arnaldo de Carvalho, é do Ministério da Saúde, aqui na 10ª Regional de Saúde. É um prazer reencontrar os companheiros e companheiras. Qual é a cidade aí, Arnaldo? Jucás, Ceará. Certo. Roberto, eu não me aposentei, a culpa é de Arivan, viu, Roberto? Certo. Eu não me aposentei ainda porque ele não quer sair do Denox, não, viu? Tá certo. vamos nós, companheiros. Vamos lá. Acho que já falou todo mundo, não? Boa tarde a todos, todas e todes. Bom ouvir, Arivan. Bom ouvir, companheiro. Tem 20 companheiros participando. Mas Já está faltando Valmir. bora, Luke, se apresente, Luke. Tá faltando aqui ainda o Luciano, né? Vamos, gente, apresentação para a gente começar. Entrou Luciano. o Júnior, do MISPAI. Júnior. Luciano entrou aí. Foi ouvir o Opa. Luciano e o Mozart. Mozart. Pronto. Então, enquanto eles estão chegando aí, boa tarde a todos, todos e todes. Sou o Júnior Araújo, FETANCE. Né? E aí também estou, né, representando a federação no Conselho Estadual de Saúde, no CESAL. Então, boa tarde, bom trabalho para todos nós. E moro no município de Icó, aqui junto com os companheiros, né? Inclusive, estou vendo aqui o Erivan Anastácio. O Joés está na área também. Ah, olha aí. O próximo. Cadê o Cícero Dias? Já está aí também. Vamos lá, gente. O próximo. Mozart. Mozart, Luciano. Quem mais está aí na sala? Bem, já que ninguém está se apresentando, deixa eu me apresentar aqui, Assis, por favor. Assis? Beleza? Bem, boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa sala de reunião para a gente fazer um grande debate, né, hoje à tarde. Me sou Luiz Carlos Macedo, diretor do Sintcef Ceará e também diretor da Condicef. É importante, a gente agradece aí, tanto eu como o companheiro Roberto Luque, e tem outros companheiros da direção,
Nós estamos na coordenação geral, a gente agradece aí o convite do Fórum Conexão Saúde para a gente debater esse tema que é a reforma administrativa. Obrigado. Estou de máscara porque eu estou aqui na sala da coordenação geral, juntamente com meu companheiro Zé de Assis. A gente está protegido e obedecendo às regras sanitárias. Eu estou vendo outros companheiros também de máscara. É isso aí, companheiro. Mais alguém? Bem, podemos começar? Boa tarde. Sou Antônio Marques, aqui do município de Baiano, milito no DAP. Prazer participar da plenária. Muito bem, companheiro. Muito bem, seja bem-vindo. Quem mais? Ok, podemos começar? Antes de começar, Assis, a gente podia pedir, Vanessa, que é anfitriã da sala, né? Podia pedir, por favor, que ela fechasse os microfones para que não houvesse interferência de fora, pelo menos enquanto os convidados estiverem falando. Pode ser, Ok. Vanessa? Pode sim. Okay. Depois tirar uma foto também, né? Registrar. Depois tirar uma foto. Bem, gente, reforçando o que a companheira Carmen falou, em relação ao Fórum Conexão Saúde, para quem não conhece ainda, né, porque tem vários companheiros participando na primeira vez, esse fórum foi criado no mês de maio, com o objetivo principal de unificar as entidades sindicais, os movimentos sociais, com base na saúde, no sentido de discutir a proteção dos trabalhadores da saúde no enfrentamento do Covid-19. E esse fórum foi tomando tamanho e encontrando várias situações de risco, de desproteção, de falta de segurança, de assédio moral. O fórum foi promovendo atos de frente aos hospitais, onde esses trabalhadores atuam, e já fizemos uma média de 10 a 15 atos, de maio para cá, e também algumas lives. Já fizemos lives sobre o teletrabalho dos trabalhadores nessa pandemia, e outras lives voltadas para o tema da proteção aos trabalhadores. Também fizemos esse fórum, além das entidades com base na saúde, nós temos também a participação como parceiros da Sereste, é o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador do Estado do Ceará, do CESAL, que é o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará, e com essa parceria do Sereste, o Fórum realizou uma pesquisa nesses locais de trabalho, fazendo um levantamento dessas condições de trabalho e dos riscos. Esse é o objetivo desse levantamento, dessa pesquisa, para a formação de um dossiê para que a gente possa ter um documento, um instrumento de denúncia, um instrumento de discussão junto com os gestores em relação a essas condições de trabalho, que vai ser apresentado daqui a pouco, daqui a uns dias, pelo próprio Sereste que fez esse consolidado. O objetivo dessa live, nós discutimos no interior do fórum, nós chamamos de reuniões ordinárias às quinta-feiras, e discutimos que era necessário Assis, o som. Oi. O som, Luiz Carlos, avisa o Assis, o som parou dele.
Bom, companheiros, é o seguinte, e discutimos nas duas últimas reuniões a necessidade de ampliar essa discussão também e para inserir os companheiros das organizações sindicais do interior nessa discussão do fórum. E o primeiro tema que a gente está discutindo com os companheiros, com a participação dos companheiros também do interior, é sobre esse tema, os impactos da reforma administrativa em relação aos trabalhadores públicos. Por que esse tema? Porque é uma pauta atual que está em tramitação no Congresso e nós organizamos essa live para hoje. Estamos trazendo 3 companheiros para fazer a introdução sobre esse tema, que terá 10 minutos cada um, e vamos começar com o companheiro Assis. Seja bem-vindo. A gente agradece antecipadamente a sua participação, a sua disposição na participação dessa discussão. A gente poderia começar, então seria 10 minutos para cada, 10 minutos para você, 10 minutos para o Luiz Carlos, após a exposição dos 3, a gente abre para os companheiros participantes. E depois a gente abre mais 5 minutos para cada palestrante para falar sobre as intervenções e suas considerações finais. E o objetivo é para que realmente os companheiros das regiões, começamos agora com o Cariri, região do Cariri e região do Iguatu, Centro-Sul, e vamos promover outras lives com outras regiões, até atingirmos o Estado como um todo. Justamente para que os companheiros possam se organizar, criar esse modelo nas regiões, para que possam se organizar com os movimentos sociais organizados da região, para o enfrentamento contra a reforma administrativa. Então, poderemos começar com o primeiro palestrante, 10 minutos, para falar e colocar seu entendimento sobre os impactos da reforma administrativa perante ao servidor público. Pois pode começar, companheiro Assis, por gentileza, 10 minutos. Com 3 minutos eu aviso para você concluir seu raciocínio, ok? Ok, companheiro, companheiras. Primeiramente, saudar todos vocês através da companheira Carmen, uma grande companheira, amiga. Saudades também, Carmen. Agradecer o convite em nome da Confetam. A nossa tem uma tarefa aqui de substituir a companheira Vilani, que é a nossa presidenta, que hoje não pôde estar presente, tendo em vista que ela tem uma outra atividade no mesmo horário. Parabenizar, né, o fórum por essa discussão que vocês vêm fazendo, essa construção, porque esse é o momento realmente de juntar, de somar e de construir uma grande unidade da classe trabalhadora, e esse modelo hoje começando pela região Centro-Sul e Cariri. Sou do Rio Grande do Norte, sou de Mossoró, fronteira com o Ceará, né? Também sou da Federação dos Municipais, estou na presidência, e aqui também a gente tem feito essa discussão, né? Buscando ampliar, porque o que nós estamos vendo não é uma simples reforma administrativa, na verdade, a reforma do Estado, do papel do Estado, do ponto de vista da oferta dos serviços públicos, de como ele oferta esses serviços públicos e quem realiza estes serviços. Então, é uma grande mudança na estrutura do Estado do nosso país, isso que se dará através de uma emenda constitucional, né? E a gente observa que essa reforma administrativa, ela não é algo que tem que ser visto isoladamente. Ela é um contínuo, né? Ela começou há muito tempo atrás, em especial com a destituição da presidenta Dilma através de um golpe de Estado, articulado aí pelo parlamento,
né, forças de direita, que uma das primeiras medidas da época do Temer foi a terceirização da atividade fim no serviço público, né? Então, antes você tinha a terceirização do serviço público, mas não para atividade fim, que, por exemplo, professor só é atividade fim, só concurso público. Na área da saúde, enfermeiro, médico e outras funções, somente através de concurso público. Então, ele coloca que, a partir dali, toda e qualquer atividade fim ou não, poderá ser terceirizado. E isso é o início de uma reforma administrativa, porque você muda o modelo contratual, não mais pelo concurso, mas através do processo de terceirização, isso também se aprofundando até pelo próprio processo de quarteirização, dentre outros modelos. Há também um contínuo desse processo da reforma, que mais na frente eu vou colocar, que é a questão do pacto federativo, que está sendo retomada essa discussão, que tem como papel justamente aquilo que não está contemplado nessa reforma administrativa, se passa dentro do pacto federativo. Tá? Então, quando a gente observa o projeto de lei dessa reforma, a gente observa alguns pontos que nos traz grande preocupação, todos os pontos, mas alguns aqui é muito grande, é extenso, mas eu quero destacar alguns aqui, como o fim da estabilidade do servidor público. Né? No projeto de lei, hoje, o servidor público ele goza de estabilidade, mas, a partir dessa reforma, não irá mais gozar dessa estabilidade, né, do serviço público. Assim como também, no próprio ingresso do serviço público, se passa por um processo de estágio probatório, que ele também mexe nesse estágio probatório e que não diz com muita clareza o que é essa nova proposta de estágio probatório. O que se observa no projeto é que pode ser de 5 anos, mas uma coisa muito confusa, que, no final das contas, independentemente, o próprio administrador, o prefeito, o governador, o presidente, ele dá a palavra final e essa pessoa não poderá se efetivar. Uma outra questão que é interessante é que não vai mexer no Poder Judiciário, né? Estrategicamente, ele não mexe nessa estrutura, é o Poder Judiciário, que tem uma ampla rede de proteção, vai mexer com juiz, promotor, desembargador, entre outras coisas mais. Também não mexe com os militares, né? Eles vão mexer justamente naquelas pessoas que não têm tanto poder da caneta, como é o poder do judiciário, até poder mesmo de enfrentamento, que são os militares. Uma coisa que nos preocupa muito é que eles acabam com o que a gente chama de limbo judiciário. Porque hoje não é que um servidor público ele não possa ser demitido, pode sim, porém, há todo um procedimento, né, para que essa pessoa seja demitida, se instaura-se um inquérito, comissões, enfim, há todo um procedimento que a pessoa tem ampla defesa. E, mesmo assim, ainda há demissões. E há, sim, quando se comprova que foi injustamente ao retorno. Só que, como é uma emenda constitucional, e que nesse projeto acaba a estabilidade, então eles resolvem esse problema. Ou seja, por mais que eles digam que os atuais servidores da ativa não estão inseridos nesse processo, mas, com essa alteração da emenda, o próprio Poder Judiciário, o próprio STF, que é conservador, vai dizer, não, a Constituição foi alterada e essas pessoas podem, sim, ser demitidas. Por mais que haja aquela retroatividade de 5 anos para trás, 5 anos para frente, mas, mesmo assim, isso também não resolve o problema. Por exemplo, eu tenho mais 15 anos no serviço público. Mesmo que seja aprovada hoje, eu ganho
esses 5 anos para frente, esses 5 anos para trás, mas daqui a 5 anos eu tenho mais 10 e posso ser demitido do serviço público. Tá? Então, e essa reforma, ela é uma reforma que vai tratar do vínculo da pessoa. Ela vai tratar diretamente da relação de trabalho também, né? Vai também criar o que eles chamam de carreiras do Estado, né? Que são carreiras que são criadas pelo presidente da República, né? Ao seu critério, e dentro desse processo, dentro desse processo, traz o próprio processo de aprofundamento das terceirizações. Também vai permitir a criação de ministérios, a critério sem a aprovação do Congresso. Tá? Também essa reforma ela permite a redução de salários, fim das licencia-prêmios, fim dos planos de carreira, né? E também vai permitir a diferenciação salarial entre aqueles que iniciam. Hoje você tem um plano de carreira que é salário inicial, mas você pode fazer uma contratação não com aquele salarial. Um exemplo claro é quem tem piso, como os agentes de saúde, o professorado, quem inicia com aquilo ali. Mas ele pode também colocar como base o salário mínimo, né, pela relação contratual, ou aquilo que está posto naquilo que restou da CLT. E também, uma coisa que eu quero falar aqui, para concluir, é essa questão do pacto federativo, como eu coloquei. O que é que o pacto federativo vai trazer dentro dele, que trata justamente, seria um ponto de desgaste que eles não colocam estrategicamente nessa reforma administrativa, mas traz para o pacto federativo. É que ele coloca o seguinte, a gente tem que estar atento a isso daí. Ele coloca que, em caso o município chegue a consumir a 95% de seus recursos, de seus gastos, você poderá reduzir 25% do salário dos servidores sem reduzindo sua jornada. Então, você faz um processo de redução salarial caso os gastos cheguem a 95%. Isso impacta diretamente, principalmente nos municípios, porque dificilmente você vai encontrar um município nesse país que não utilize... Um minuto, companheiro. Que não utilize 100% ou quase 100% de suas receitas. Essa utilização, a gente sabe que não é com aquilo que deveria, mas sim com aquilo que eles acabam inventando. Portanto, é algo que é extremamente pernicioso, né, para a sociedade, para a população, e principalmente aí vocês que, como eu, são de pequenos municípios do interior, que sabem como é que funciona a coisa que é na base do coronelismo. Eles tentam, a cada dia, fragilizar cada vez a organização sindical de trabalhadores e trabalhadoras, e também com o discurso de nos chamarmos de Marajá. Ora, 60% dos servidores públicos ganham entre 2 salários mínimos. Então, os desafios são grandes, tá? Mas a gente está aí para fazer esse confronto, e eu acredito que os caminhos para concluir que para esse confronto eles estão sendo dados já. E dentre eles eu cito esse fórum que vocês realizam construindo essa unidade. Tá? E, no mais, a gente vai aí nas considerações finais também, é bom ouvir alguma coisa que a gente possa tirar alguma dúvida. Ok? Obrigado. Ok, companheiro Assis, obrigado pela sua bela apresentação, parabéns. Agora, a gente vai começar com o companheiro Luiz Carlos. O companheiro Luiz Carlos, ele é além da coordenação geral do SINCEP, também da Confederação dos Trabalhadores Públicos Federais, a CONDICEF. Companheiro Luiz Carlos, apesar do governo, em sua versão, dizer que a reforma administrativa não afetará os trabalhadores, os servidores públicos atuais, mas o próprio Rodrigo Maia
se pronunciou que os servidores públicos federais atuais também serão afetados nessa reforma. O DIEESE publicou uma nota técnica agora recente, a nota técnica 247, está no site do DIEESE, que fala sobre esse tema, e ele apresenta vários pontos que afetarão a todos os servidores públicos atuais, entre eles, alguns que o companheiro Assis já falou. Então, você poderia, nesses seus 10 minutos, também colocar o seu entendimento em relação a essa famigerada reforma. Profundo. Bem, mais uma vez, a gente agradece o convite. Boa tarde, cumprimentar o companheiro Assis Filho, dirigente da Confetan, essa combativa confederação, que já participou de várias lives sobre esse tema conosco da CONTSEF, companheiro Sérgio Ronaldo e outros companheiros da direção. Saudar aqui o companheiro Roberto Luque, saudar minha querida companheira Carmen, diretora da Central Única dos Trabalhadores no Ceará, e saudar todos os companheiros e companheiras presentes nesse debate, nessa plenária virtual, nessa nova situação que nós estamos vivenciando, não só no nosso país, como no mundo. A pergunta, Assis, é pertinente nesse momento que a gente vive, um momento de uma política de destruição do Estado e da demolição, porque a política ela é um jogo de interesse. E nós não podemos, o companheiro Assis Filho já se reportou, nós não podemos deixar de falar nesse tema sem tocar o passado histórico recente, há 4 anos, onde esse projeto que foi implantado através de um golpe no nosso país em 2016, esse projeto de destruição do Estado, esse projeto de retirada de direitos da classe trabalhadora. E essa reforma administrativa, que foi encaminhada em setembro, através do projeto de emenda constitucional número 32, de 2020, que o primeiro-ministro da Câmara, Rodrigo Maia, está encampando esse projeto, como ele encampou também a reforma da Previdência, e lá, em 2016, o golpista do Temer implementou a reforma administrativa com aquele falso discurso de que essa reforma administrativa ela iria gerar mais empregos. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma legião de desempregados neste país, de aproximadamente 12 milhões, e mais outra legião de desalentados, pessoas que já cansaram de procurar emprego. Na reforma da Previdência, a mesma narrativa. Uma narrativa de que teria que ser feita essa reforma. E se a gente pegar de 1989 para cá, nós já tivemos aí aproximadamente umas 7 reformas na Previdência Social. E essa reforma que o primeiro-ministro, que serve ao mercado, primeiro-ministro do Parlamento, da Câmara, Rodrigo Maia, que é um serviçal do mercado, ele colocou essa reforma debaixo do braço, e é uma reforma da Previdência que prejudica a classe trabalhadora, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Qual é a narrativa
das elites do atraso deste país no tocante à reforma administrativa. E nesse debate, nós não podemos ficar isolados. Nós temos que chamar a sociedade para esse debate. Porque essa reforma administrativa, o único objetivo dela é demolir o Estado brasileiro. Além de retirar direitos da classe trabalhadora, do servidor público, trabalhador público, seja ele, porque aí é tipo o jogo de dominó. Começa na esfera federal, vem para a estadual e chega até o município. E qual é a narrativa desse momento no que diz respeito, e muitos companheiros e companheiras que ainda estão na ativa, dizem, não, essa reforma não vai me atingir. É um ledo engano. Porque qual é o principal objetivo dela? É a demissão. É o fortalecimento da terceirização, é a quebra da estabilidade, é o fim do concurso público, é a redução da jornada de trabalho com a redução de salário. Inclusive, tem uma medida provisória que se expira agora, que é essa medida provisória do plano emergencial, me falha a memória, é a 936, que ela está lá no seu bojo, essa proposta de redução de jornada de trabalho com redução de salário dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Outro detalhe dessa reforma, além dessa questão que você me perguntou, que ninguém está isento da demissão, tanto os atuais e, principalmente, os futuros que irão entrar através de processo seletivo e vai aí entrar já no serviço público com redução de salário. Então, quando nós colocamos que essa proposta de emenda à Constituição, ela volta ao passado porque ela acaba com o concurso público, abre as portas para contratação sem concurso, aí fortalecendo a terceirização, acaba com a instabilidade, como eu falei, reduz a jornada de trabalho e redução salarial, aumenta o tempo do estágio probatório, proíbe as progressões e promoções automáticas, acaba com o regime jurídico único, que foi uma conquista do movimento sindical dos trabalhadores do Serviço Público Federal, que no governo Fernando Henrique começou o desmonte do regime jurídico com mais de 57 artigos desmontados e, por final, reduz o salário de ingresso no serviço público, e é para aqueles que vão entrar. E qual é o discurso? O discurso é que a máquina pública, o Estado brasileiro, é inchado. Se a gente for fazer um parâmetro no que diz respeito ao quantitativo de servidor público no nosso país, com alguns países desenvolvidos, só para os companheiros terem uma ideia, a presença do Estado no mundo. Veja os percentuais de funcionários públicos em relação à população dos respectivos países. Por exemplo, na Noruega, tem 30% da população norueguesa no serviço público, 29,1% na Dinamarca, 28,6% na Suécia, e aqui a gente gosta de tomar como parâmetro os Estados Unidos, não é verdade? Nos Estados Unidos, por exemplo,
15,3% da população americana está no serviço público. E aqui no nosso país, a gente apenas tem um percentual de 1,6%. E, por último, no que diz respeito à relação de servidor público com relação ao total de trabalhadores. Isso é um dado da OCDE, que é a Organização para a Cooperativa de Desenvolvimento Econômico, de 2015, em 15 países. Por exemplo, a Dinamarca tem 35% da classe trabalhadora no serviço público. Na Suécia, você tem 28%, na Bélgica, 21%, no Brasil, apenas 12%. E a média desses países da OCDE é em torno de 21%. Então, esse discurso, principalmente da mídia golpista deste país, e a gente sabe que a Globo trabalha muito isso, a Globo critica o Bolsonaro, mas não critica a política econômica do Guedes e é favorável também a essa reforma administrativa. E, por último, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento Sindical e outras centrais sindicais, estamos preparando uma peça publicitária que nós vamos veicular na grande mídia, com exceção da Globo, que lá é muito caro, para tentar chamar a população, a sociedade, para estar junto conosco, dizendo o seguinte, que essa reforma administrativa, caso passe no Congresso Nacional, ela não vai apenas retirar o direito dos trabalhadores, ela vai retirar o direito e o acesso daqueles usuários do SUS, da educação pública, do saneamento. Então, no dia 10, para concluir, no dia 10 de dezembro, a Condicef, as centrais sindicais, o FONASEF, vamos fazer atos em todo o país contra a reforma administrativa e contra essa medida provisória que acaba com o auxílio emergencial. Então, é uma luta. Daqui a alguns dias, quase daqui a um mês, nós temos que ir novamente às ruas. Em Brasília vai ter um ato no que diz respeito a essa questão, a esse protesto, lá em de frente ao Ministério da Economia, e vamos ter que ir para cima desse Congresso Nacional, desse ministro, desse primeiro-ministro da Câmara Federal, chamado Rodrigo Maia, que sempre esteve a serviço do mercado, e dizer não à reforma administrativa, e queremos um Estado digno, um Estado de qualidade que preste serviço à população, não a PEC 32, como também a revogação imediata da Emenda Constitucional 95, que congela nossos salários por 20 anos, como também congela investimento público por 20 anos em saúde, educação, saneamento, etc. A gente termina aqui e a gente agradece aí o espaço e obrigado. Muito bem, Pedro. Parabéns pela sua bela explanação. Agora, por último, nosso companheiro Roberto Luque, também coordenador geral do nosso SINDCEF, membro da diretoria executiva da CUT Ceará, companheiro que já é autor de um livro que fala sobre a reforma da Previdência, e também tem um entendimento, tem um pensamento de escrever sobre a reforma administrativa. Que realmente contribui muito na luta da classe trabalhadora, companheiro histórico de luta. O companheiro Roberto Lula, o STF tomou uma decisão, agora, no dia 16, no mandado de segurança, ajuizado pela do Congresso Nacional do Movimento Sindical, requerendo a suspensão imediata
da tramitação da PEC 32 no Congresso Nacional. E o parecer do Supremo, através do ministro Marcos Aurélio, foi que quem tem a autonomia e o poder de suspender essa tramitação é o presidente da Câmara, no caso, Rodrigo Maia. E você já tem lido bastante sobre a reforma administrativa. A gente gostaria de ouvi-lo. Qual o seu entendimento em relação ao impacto da reforma administrativa, não só em relação aos trabalhadores do serviço público, federal, estadual e municipais, como também ao próprio serviço público? Então, 10 minutos, companheiro, para você explanar o seu pensamento. Bem, boa tarde. É uma satisfação para nós estarmos aqui lado a lado, né, com os trabalhadores do setor público, municipal, estadual e federal. Também queria agradecer bastante o convite para contribuir nesse debate. A reforma administrativa, os objetivos dela em si, eu acho que tanto Roberto, está sem som, Roberto. Está sem som. É porque desativaram o meu som. Queria saudar a todos e a todas e agradecer o convite e dizer o seguinte: o objetivo da reforma administrativa, o Assis da Confetam e o Luiz Carlos da Condicef, eles já externaram muito bem sobre esses objetivos, bem como dizendo que essa reforma administrativa é apenas mais uma medida que vem sendo feita, né, já ao longo de décadas, né? A primeira ainda foi aquela do Brescia Pereira, começou ali, e depois vieram várias outras, principalmente nos últimos anos, do Temer para cá, com as reformas que já foram colocadas aqui, da terceirização. E o Bolsonaro ele vem para, digamos o seguinte, colocar uma pá de cal no serviço público. Um órgão que tem mais de 60 anos foi extinto, que é o Ministério do Trabalho. O prédio está lá fechado. Os servidores foram transferidos para o Ministério da Economia. E esse é o desmonte que está ocorrendo. A Previdência Social, os trabalhadores que dão entrada em seus benefícios de licença, aposentadoria, esperam por mais de um ano. Há uma carência de milhares de servidores para serem admitidos em novos concursos. Eu digo em Brasil, em nível de Brasil. E não é feito. Há um desmonte total no serviço público. E isso não é por acaso. O mesmo ocorre com as estatais. Está aí a Petrobras sendo desmontada, bacias sendo privatizadas e sendo fechada as suas refinarias do norte e do nordeste do Brasil. O Serpro, Dataprev, Eletrobras, uma série de estatais sendo aí desmontadas, os Correios. Então, o serviço público como um todo e as suas estatais, que também executam serviços públicos, estão sendo desmontados. Essa emenda constitucional número 32, a reforma administrativa, é mais um instituto que vai avançando nesse sentido. Bom, diante disso, é preciso com que as nossas entidades de classes, as centrais sindicais, os sindicatos, as confederações, federações, possamos, sim, ter uma reação a isso.
Nós vivemos um momento difícil, é uma pandemia, é uma crise política, uma crise sanitária, e isso dificulta, e por muito, a mobilização da categoria. No dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, conseguimos realizar um ato significativo na Praça do Ferreira. Apesar de todas as dificuldades do isolamento social, os cuidados, mas conseguimos realizar. Nós sabemos que dentro do Congresso Nacional não tem como barrar. Eu digo que o máximo de votos dos 513 deputados, o máximo que nós conseguiríamos seria em torno de 130 votos contrários e em torno de quase 400 que vão votar a favor dela. Porque quem estão lá são representantes dos capitalistas que querem ver destruir o serviço público. Mesmo aqueles que se opõem ao governo Bolsonaro, mas concordam, como foi dito ainda há pouco pelo Luiz Carlos, com a agenda do Paulo Guedes. O Rodrigo Maia, ele foi mais taxativo. Ele defende que seja reduzido 25% do salário dos servidores públicos para poder manter o auxílio emergencial, esses R$300. É essa a proposta do presidente da Câmara. E o que foi dito ainda há pouco também pelo Júnior, vou reiterar, os novos servidores, quem for entrar agora, se um cargo, o inicial, é R$10.000, a partir de agora vai ser reduzido pela metade. É por isso que algumas pessoas se enganam que é só para os novos servidores. Há algumas coisas que é para os novos servidores. Mas existem muita coisa, inclusive, como essa da redução dos 25% do salário, é para os atuais servidores. 3 minutos. A demissão é para os atuais servidores. Então, porque tem um ou outro item que é para os novos, mas eles não dizem que é para os atuais servidores. Eu estou dizendo apenas 2 itens, mas existem outros. A redução dos 25% do salário é para nós, atuais servidores. A demissão é para nós, atuais servidores, dentre outras coisas. E existem algumas para os futuros. Mas é preciso com que essa iniciativa que o Fórum Conexão Saúde tem desde o início da pandemia, que agora, a partir de agora, se dê mais ênfase. Essa política do fique em casa é uma política suicida. Não é que a gente vá se expor, mas os trabalhadores estão lotando os ônibus para ir trabalhar. Os trabalhadores estão na construção civil, estão nas repartições, eles estão se expondo. Não está todo mundo em casa. É lógico que existe um trabalho, home office, como se chama, trabalho em casa. Mas tem uma grande parcela da classe trabalhadora que está pegando ônibus lotado para ir trabalhar e estão em seus trabalhos. Portanto, é necessário intensificar os atos de rua. É necessário fazer o que nós fizemos na Praça do Ferreira, dia 28 de outubro, com mais ênfase. Faz-se necessário. Caso contrário, essa reforma passa, porque
cerca de 80% dos deputados e senadores concordam com ela. Pode ter até alguns que não concordam com o Bolsonaro, mas concordam com as propostas dele e estão para votar a favor. Veja as últimas votações que tiveram com a reforma da Previdência e as outras questões. Passa de roldão. Então, somente a nossa mobilização se faz necessária para dificultar a aprovação. Ficamos por aqui, estamos abertos aqui agora ao debate. Muito bem, companheiro Luque, parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Agora a gente abre as inscrições com a companheira Vanessa, vai dizer para nós quem vai se inscrever, e a gente vai abrir 3 minutos para cada um, e após as falas, a gente volta novamente para os debatedores com suas considerações finais. Então, Vanessa, nós já temos alguém inscrito, Vanessa? Só um minuto, sim, temos. Deixa eu ver aqui a lista. Sim. Lucinéia, em seguida José Araújo, em terceiro Luciano. O terceiro, Luciano. Então, na fala do Luciano, a gente encerra as discussões, ok? Então, vamos começar com a Lucinéia, 3 minutos. Estão me ouvindo? Lucinéia, 3 minutos. Minutinho. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. A minha pergunta, a explanação dos 3 debatedores foi muito clara, né? E, assim, essa reforma administrativa, ela vai, na realidade, precarizar e muito as relações de trabalho, né? E o Roberto mostrou a dificuldade que vai ser barrar esta reforma, a necessidade da resistência dos atos e tal. Aí eu pergunto para os debatedores, a dificuldade de retirar esta PEC da tramitação. A gente teria como plano B questões pontuais, com emendas, com trabalho com os parlamentares, para amenizar esta reforma desastrosa que está posta aí. Só isso. Obrigada. Ok, companheiro Lucinéia, obrigado pela participação. Agora o próximo é o companheiro José Araújo. José Araújo, 3 minutos. Boa tarde, mais uma vez, a todos, todas e todes. E parabenizar aqui os nossos debatedores, os companheiros, né, Roberto Luque, né, Luiz Carlos e o Assis Filho. Bom, é o seguinte, pelas falas, se percebe que a reforma ela está sendo pensada por etapas. E a minha pergunta, né, é o seguinte, quais as próximas etapas, né, ou quais os próximos passos em termos de legislação o governo ele pode querer impor a nós, trabalhadores, e à sociedade. É isso. Muito obrigado. Ok, companheiro Júnior. O próximo, companheiro Luciano Filgueiras. 3 minutos, companheiro. Assis, você me escreve aí, por favor. É a companheira Vanessa. Na fala do companheiro Luciano, no final da fala, a gente vê quem está inscrito para a gente continuar. Ok? Vamos lá. Vanessa, me escreve. Ok. Luciano. Olá, camaradas. Está me ouvindo, camaradas? Ok, Luciano, ok. Beleza. Bom, primeiro, é uma imensa satisfação estar participando aqui
dessa videoconferência do Fórum, da plenária do Fórum da Saúde. E também, meus camaradas, é um prazer estar revendo aí alguns companheiros do nosso SINCEF, e os demais companheiros aí das outras entidades. E eu gostaria também de agradecer bastante ao convite feito aí à direção do SINCEF, a mim, que represento aqui um pequeno grupo aí do SINCEF chamado Moviluta, mas a gente tem dado a nossa contribuição nessa luta, né? Junto aí com o nosso grande e glorioso sindicato SINCEF. Bem, meus camaradas, eu gostaria praticamente só de acrescentar o que foi dito, já fazendo referência à fala aí do companheiro Assis Filho, da Confetan, né, do companheiro Luiz Carlos e do companheiro Roberto Luque também, que fizeram aí uma explanação bem objetiva e de muita qualidade, né? Então, eu gostaria só de acrescentar que todos nós do movimento, principalmente, né, dos servidores, seja da esfera federal, estadual ou municipal, nós sabemos já que tudo isso que foi citado aqui, vários governos, desde a década de 90, estão querendo retirar, né? Retirar os nossos direitos e retirar aquelas prerrogativas necessárias e importantes dos servidores públicos para dar continuidade, né, que garantam minuto, companheiro, né, o nosso serviço. Então, diante de tudo que foi colocado, quero fazer referência a essa questão da unidade entre nós, né, que é importantíssima nesse momento histórico, e o mais importante de tudo, colocado aí principalmente pelo companheiro Roberto, se eu não me engano, as ações. Temos que ir realmente para as ações de rua, para a mobilização de rua, que nós sabemos fazer muito bem. Fazer pressão junto aos parlamentares. Nós não podemos perder de vista também, sei que o companheiro Luiz Carlos já colocou que está sendo preparada uma peça publicitária, mas é importante que a gente lance mão da ida também aos programas de rádio aqui da gente, que atinge muito a população. O rádio, vocês sabem que atinge muito ainda grande parte da população, né? E, é claro, não podemos abrir mão das redes sociais, né? Então, meus camaradas, não tem outro caminho. É a pressão junto aos parlamentares, a mobilização de rua e a comunicação melhor possível com a população, né? Então, é basicamente isso. Eu quero agradecer aqui a participação e parabenizar aí o Fórum da Saúde. Muito obrigado e vamos à luta. Podem contar conosco. Muito bem, companheiro, muito bem. Companheira Vanessa, quem está inscrita após a fala do Luciano? Vanessa? Sim, é porque a internet está meio ruim, mas tem o Gimenez, depois do Gimenez é o Afonso. Afonso, pronto. Alguém mais quer se inscrever? Porque após essa fala do Santos se encerra as inscrições. Tem esse minuto para se inscrever. Então, vamos lá. Gimenez, e após o Gimenez, Afonso. 3 minutos cada um. Okay. Depois o Francisco levantou a mão, Francisco Peixoto. Começa? Pode começar. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos de novo e quero agradecer a presença de todos. Companheiro, nós já temos um caldo aí que foi colocado e agora nós temos que começar a pensar no que fazer. Quando pensou-se nesse papo aqui, nós pensamos em como nós podemos organizar, e aí eu fico satisfeito de ver o Peixoto aqui e os outros companheiros do interior, como é que nós podemos organizar os atos de Conexão Saúde, em princípio no Centro-Sul e depois no Cariri, ou no Cariri e depois no Centro-Sul. Uma vez no Cariri, nós iríamos, na minha cabeça, nós poderíamos fazer um ato de manhã cedo no Hospital Regional do Cariri, que tem
problemas do nosso hospital da capital e depois fazer na Câmara do Crato ou qualquer outro lugar lá no Crato, junto comercial, sindicato dos bancários, aí os companheiros do Crato tem que ser fazer um papo, fazer uma discussão sobre a reforma administrativa e o que ela vai prejudicar os municípios. Porque muito nós falamos sobre o que vai prejudicar os servidores, mas e o que vai prejudicar a população? A descontinuidade de serviço, a rachadinha, o alto custo, a volta ainda mais do tal do curral eleitoral, né? A exclusão dos jovens dos concursos. Então, eu queria já deixar aqui encaminhado com o Pera Cis, com o Pera Carne, que são os coordenadores aqui do fórum presente, que a gente hoje já encaminhasse já 2 datas para nós fazermos aí esses atos presenciais, como o Lucas defende, nessas regiões aí. Era isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez o comparecimento de todos. Ok, companheiro. Companheiro Afonso, 3 minutos. Depois, por último, companheiro Francisco Peixoto. Ok, companheiro Assis. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Fórum Conexão Saúde, parabenizar os 3 palestrantes. Gostei demais das reflexões que foram postas, né? E dizer que esse é um momento muito desafiante para a classe trabalhadora brasileira. Momento desafiante porque nós temos um governo com característica fascista e que não abre mão realmente daqueles instrumentos que os governos com essa característica fazem. Inclusive, um governo oportunista e, em plena pandemia, impõe mudanças radicais, como o companheiro Assis, que abriu o debate, falou, mudanças radicais na forma de como se comporta o Estado brasileiro, vai se comportar o Estado brasileiro em relação às políticas públicas. E um governo que, dentro dessa característica fascista, ignora a participação social, ignora o debate. Um tema dessa natureza tinha que ter um amplo debate. Ele faz na calada da noite, em plena pandemia, e jogando mesmo sujo, rasteiro, dizimando toda a situação dos serviços públicos, né? Um governo autoritário, né? Esse governo marcado pelo autoritarismo, pela repressão, e que escolheu inimigo comum. É muito característico desse governo, escolheu o inimigo comum, que é as organizações de trabalhadores, né? Partidos da classe, os partidos de esquerda, né? Que o diga aí o Partido dos Trabalhadores, né? Que é um instrumento importante de luta, né? As entidades sindicais. Mas aí, os colegas fizeram já uma explanação do que está por dentro dessa reforma. Mas eu estou na linha também do companheiro Gimenez, porque eu sei que, depois que terminar o processo eleitoral, aí vem o oba-oba, aquela coisa do fim de ano, mas a gente sabe que a partir de janeiro vai vir chumbo grosso para a classe trabalhadora. 1 minuto, camarada. E esse chumbo grosso, Assis, ele reflete exatamente na reforma administrativa indo para a pauta, reforma tributária, as privatizações vão vir com tudo, entrega do patrimônio brasileiro, começando logo pelos Correios, vai vir com tudo. Deram freio, estão segurando o freio só para terminar o segundo turno aí das eleições. E, concomitante a isso, espera-se, infelizmente, uma segunda onda da Covid. Todos os dados epidemiológicos não apontam, digamos, diretamente para isso, mas sinaliza para esse risco. E aí, diante desse retrocesso histórico, que vai remontar a gente para um processo, como o Gimenez falou, de curral eleitoral. O serviço público, o Estado forte, o trabalhador, né? Porque as políticas públicas que chegam ao povo brasileiro através de homens e mulheres, agora, que tem um vínculo, o serviço público, o servidor com estabilidade, ele cria um vínculo com o serviço. Quer dizer, tudo isso vai ser desmontado. E a história do curral eleitoral, questões políticas praticamente medievais, né? Que a gente corre um risco sério. E aí a nossa preocupação, para finalizar, seria exatamente isso. Eu acho que
com Covid, segunda onda, sem Covid, segunda onda, nós não podemos, nós temos uma tarefa. E nós temos que aproveitar essa live, que tem vários companheiros aí, ao qual a gente queremos saudar todos os companheiros aí da região, mas dizer que a gente só faz enfrentamento isso com ação. E essa história de fica em casa, isso aí fica em casa é a mesma coisa, desculpa a expressão, mas ficar em casa é se lascar mesmo. Nós não podemos permitir isso. A nossa geração não pode permitir esse retrocesso histórico. Portanto, parabéns a todos aí e vamos à luta. Grande abraço. Valeu, camarada Afonso. Por último, companheiro Francisco Peixoto. 3 minutos, companheiro. Obrigado, Peixoto. Parabéns aí ao Fórum Conexão Saúde. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Bem, parabenizar aí o Fórum Conexão Saúde pela brilhante explanação aí que foi dada pelos 3 companheiros aí, o Assis Filho, o Luiz Carlos e o Roberto Lucas. Dizer que a minha preocupação aqui na nossa região, dessa reforma administrativa, é porque justamente a pandemia veio para botar em casa isolamento social, o que o governo tudo queria para poder ele aprovar tudo que tem vontade de fazer. Isso vai cair como uma bomba na cabeça dos trabalhadores brasileiros. Deixando de fora a justiça e os militares, só quem vai penalizar mesmo é o servidor civil. Quer dizer, vai ser penalizado. Eles vão querer passar como um arrastão por cima da gente com essas reformas. A gente conseguisse barrar alguns pontos dessa reforma já seria muito importante. Alguns pontos, porque eu tenho certeza que toda reforma não vai ser barrada, não. É como o Roberto Lucas disse. Nós estamos com o Congresso infiltrado de deputados custeado por empresários, e os que defendem realmente a categoria dos servidores públicos federais são poucos, porque o povo brasileiro não sabe votar. Se soubesse votar, ia votar dos representantes que defendem os direitos dele. Eu estou convicto de que a reforma vai passar. Não é porque eu esteja pessimista, não. Eu acho que vocês têm que ter essa convicção também. Agora, a gente poderia batalhar para aumentar alguns pontos, amenizar o estrago que essa reforma vai fazer nos trabalhadores brasileiros. Aqui na região do Cariri, em outras atividades que foi feito para as outras reformas da Previdência, da Trabalhista, a gente... 1 minuto, companheiro. Fomos pleitear voto cara a cara com os deputados, fizemos uma campanha belíssima e foi aprovada as reformas do jeito que eles fizeram. O povo brasileiro tem que se concentrar numa coisa: enquanto não votar um trabalhador que defende os direitos dos trabalhadores, um rolo compressor passando por cima. Mas na minha preocupação maior, eu queria fazer uma pergunta aí a Assis Filho, que ele explanou muito bem aí a respeito da reforma administrativa. Por que ele só quer fazer para os civis? Por que ele não inclui os militares e o judiciário? Porque ele sabe que se incluísse esses dois, aí a reforma era barrada. Era somente por isso. Eu quero só que ele me confirme essa resposta. Muito obrigado aí, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Ok, companheiro Fran, um prazer te ouvir. Agora nós vamos voltar para nossos companheiros debatedores, a boa participação dos nossos companheiros na plenária. Eu acho que o caminho é esse, é o debate, a discussão e a mobilização. E nós vamos começar do fim para o começo. Começar com o companheiro Lu, que foi o último que explanou o seu entendimento. E o Lu terá 5 minutos, com 4 minutos eu aviso, para falar sobre as intervenções, algumas considerações que ele tem a respeito e suas considerações finais. Primeiramente, vou responder as 3 perguntas, né? A pergunta que foi feita, quais serão, foi o Júnior quem fez, do CESAL. Quais serão as próximas etapas de legislação para impor suas reformas? Primeiramente,
é uma cadeia que vem sendo feita para destruir o serviço público. Eu vou falar só dos últimos anos. Quando aprovou-se a terceirização, e tinha várias propostas de terceirização, o projeto que foi escolhido foi o mais radical, foi o que foi aprovado, que as atividades fins podem ser terceirizadas. Então, e isso já vinha acontecendo. O local onde eu trabalho, da Receita Federal, muita coisa que estava sendo feita pelos servidores, hoje tem empresas terceirizadas. Quem chega ali para o atendimento do questão de imposto de renda, alguma dúvida, hoje tem um monte de jovens de empresas terceirizadas. Aí as questões são resolvidas pelos servidores, que é quem tem acesso aos sistemas. Mas toda aquela parte anterior, que era feita também por servidores, é terceirizado, como também outros órgãos. Na Secretaria Indígena também, e outros órgãos está sendo assim, a FUNASA. Então, vem sendo um desmonte completo. Então, a ideia, qual é? Quando eles dividem o serviço público nas carreiras típicas e não típicas, é para ficar só o que eles chamam de carreiras típicas, a cúpula. O restante ser tudo terceirizado. É esse um objetivo. A pergunta que a Lucideia fez, sim, mas quais são os próximos passos? Os próximos passos é privatizar 17 empresas públicas. Começando, como já começou na Petrobras, só vai ficar no Rio e em São Paulo. Vai acabar tudo que existe no Norte e Nordeste. Vai ficar só ali no Sudeste. Correios. Então, os próximos passos é privatizar 17 estatais. A Lucinéia pergunta se, pelo plano B, se a gente pode salvar alguma coisa. Até que pode. Como na reforma da Previdência, nós conseguimos derrubar o regime de capitalização do Paulo Guedes. Ela foi aprovada, mas o que o Paulo Guedes queria de instituir o regime de capitalização, ele não conseguiu. A nossa luta não foi em vão. Agora, essa luta de salvar alguma coisa não pode ser o ponto de partida. O ponto de partida tem que ser derrotar a emenda constitucional número 32 na íntegra. O processo de correlação de força é que vai dizer lá na frente como é que nós estamos, essa campanha de mídia, as mobilizações e todas as nossas ações, no que resultou. Porque se a gente já for com essa estratégia, aí é pior. Você tem que ir para derrubar ela na íntegra, toda essa campanha. E aí, no meio do caminho, da correlação de força, ver se conseguimos ou não. Caso contrário, aí verificava essa outra hipótese. Por que o Fran pergunta, por que não incluir militar, juízes e essa casta? É porque são eles quem estão elaborando a reforma. E eles não vão incluir. O governo que aí está é um governo da castra. Eu ouvi uma live de 2 anos atrás, do finado Paulo Henrique Amorim, dizendo que quem pariu o Bolsonaro foi o Sérgio Moro e a Rede Globo. E ele nem tinha sido eleito ainda, e o Paulo Henrique Amorim já estava fazendo a previsão. Conclua, companheira. Então, os juízes é quem estão dando as cartas. Então, essa reforma é feita por eles. Eu finalizo aqui dizendo: resistir e mobilizar ao máximo. Esse é o nosso caminho e a nossa posição para
amenizar essa situação. Companheiro Luque, obrigado aí pela sua participação. Agora, o nosso companheiro Assis Filho, também de Mossoró. Companheiro Assis, por favor, 5 minutos. Vamos lá. Então, companheiro, só reforçando as respostas, né? O companheiro que eu quero concordar, é o seguinte, nós temos que compreender que houve um pacto para se dar o golpe de Estado. Não se tirou Dilma porque ela é mulher somente, ou porque o PT estava olhando o mais pobre, não. Se tirou o PT porque eles queriam mudar a lógica de Estado, o papel do Estado. Queriam modificar. Então, tudo isso que a gente está vendo é algo que foi pactuado, fecharam o acordo e toca o barco, certo? Então, por isso, isso daí, enquanto não houver uma mudança de governo, uma nova pactuação dentro de outra concepção de Estado, essa reforma da administrativa é mais uma de várias outras que virão por aí, como já veio, privatização, tudo, porque foi para isso que eles fizeram. Então, somente uma nova pactuação, interrompendo essa lógica que foi construída a partir do golpe da Dilma, é que a gente, e com muita dificuldade, mesmo que a gente, nas próximas eleições, vença, muitas coisas que já passaram também não vão para trás. Não é fácil. Isso vai ser um debate muito complicado, a gente vai ter que ter muita maturidade, porque eu tenho certeza que daqui a 2 anos a gente retome isso daí. Mas, enfim, o Poder Judiciário, alguma coisa de legislação, abertura, olha, isso é uma emenda constitucional, tá? Dificilmente eles deixarão brecha, e se deixarem brecha para ser questionado judicialmente, temos que entender o seguinte: o Poder Judiciário, como já foi colocado, ele é liberal, e aí vem aquela questão, por que Judiciário e militares não entram? Porque eles são polo ativo no processo do golpe de Estado. Se eles são processo ativo, lógico que nada que está sendo feito vai ser para prejudicar, tá? Como bem colocou o companheiro, é para a casta, para aquela casta que fez parte do polo ativo do golpe que destituiu a presidenta Dilma e vieram nesse pacto dessa nova lógica de Estado, né, que eles estão implementando. E, para concluir, lógico, os desafios são grandes, né? Eu acredito que se a gente conseguir dar volume de mobilização no mesmo peso da reforma da Previdência, tá? Nós iremos avançar em muitas coisas. Inclusive, a reforma da Previdência foi a causadora de muitas pessoas, caciques, perderem o mandato. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, o Garibaldi, Zé Agripino, esse que hoje está lá brigando com o Paulo Guedes, que é daqui do Rio Grande do Norte, que eu não me vejo, Rogério Marinho, o filho de Zé Agripino perdeu o mandato, e por aí vai. O estrago foi grande, nós sabemos disso, né? Nas eleições. Brotou o Bolsonaro, brotou um progresso pior, mas eles também sofreram o baque, e se a gente consegue dar um volume igual à reforma da Previdência, a gente consegue avançar sim em muitas coisas, mas como bem o companheiro colocou, é o não ao que está sendo colocado. Agora, se a mobilização for equivalente à reforma trabalhista, aí vamos sim ter dificuldades. E não é fácil, porque os caminhos são vários, né? Aqui é um caminho. Agora, acima de tudo, nós temos que, primeiro, dialogar com a base de servidores públicos e servidoras, porque nós temos que demovê-lo da ideia de que essa reforma não é para atingir eles. E isso eles pensam assim, infelizmente a classe trabalhadora, naquilo que eles pensam que não atinge, eles não se mobilizam. Isso é característico. Lógico que eu não vou colocar isso para fora, mas aqui para dentro, que só temos companheiras e companheiros de luta, a gente tem que ser sincero da dificuldade que nós temos de dialogar com nós. Não é de dialogar, mas de convencer a base de encampar essa luta. E a reforma da Previdência, a trabalhistas e outros, o próprio processo de terceirização, nós tivemos dificuldade. Tá? Uma outra coisa, lógico, a unidade, né, do movimento sindical, dos movimentos sociais, é preciso essa unidade,
Isso está sendo muito bem construído. E outra questão é dialogar com a sociedade, e que vamos ter dificuldade. Como é que nós, servidores públicos, não somos marajás? 60% dos servidores públicos ganham entre 2, 3, 4, 5 salários. Mas como é que você vai conversar com um terço da população desempregada, chamar eles para combater? Então, isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. E dentro dessa pandemia, né, como é que é? Como é que a gente vai fazer? Então, o desafio está dado, mas eu acredito que momentos como esses, né, é que a gente vai conseguir, aos poucos, avançamos naquilo que nós queremos, que é derrotar essa reforma, outras que virão e outras lutas que nós temos pela frente, mas talvez centrar também numa mudança, né, de conjuntura política, no outro Congresso, outro modelo, talvez resgatar aquilo que nós tivemos com o avanço do governo petista, ressaltando-se que muitas coisas que de lá, apesar de todos os avanços, também contribuiu para chegar onde chegamos. Não quero aqui trazer isso ao debate, mas não é fácil a nossa vida. Mas, como somos de luta, iremos continuar na luta. Obrigado. Companheiro Assis, filho, o Fórum Conexão agradece a sua brilhante participação. Esperamos a gente estar juntos no debate, na luta para levar essa reforma. Agora, por último, o nosso companheiro Luiz Carlos terá 5 minutos para as suas considerações finais. Bem, companheiro Assis, que está coordenando nossos trabalhos hoje nessa sala de reunião. Pelo que eu notei aqui no papel, houve apenas 3 perguntas da companheira Luciné, do companheiro Zé Araújo, companheiro Fran, e 3 intervenções, companheiro Luciano, companheiro Jimenez, com intervenção e proposta de encaminhamento, e o companheiro Afonso. Na questão da pergunta da companheira Luciné, que era de qual a dificuldade de retirar essa PEC da tramitação e quais as questões pontuais que a gente pode trabalhar com emendas, com propostas de se contrapor a essa PEC 32 que está tramitando desde setembro. Contar uma historinha aqui rápida, da cara de pau desse governo, que recentemente nos convidou, a Conticef, convidou o Fonasef para participar da discussão da reforma administrativa. E nós da Conticef dissemos o seguinte: a gente só senta para discutir com vocês. Hoje a interlocução é do Ministério da Economia, não é mais do Ministério do Planejamento. E nós dissemos que a gente só iria sentar para discutir porque não foi chamado as entidades para sentar e discutir essa reforma que é a demolição do Estado. Aí nós dissemos que só iríamos sentar se o governo retirasse. E na cara de pau eles disseram: nós não podemos retirar porque já está no Congresso. Lá no Fonasef, tem outro fórum dentro do Fonasef, que é o FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que engloba aí os companheiros fiscais da Receita, do Judiciário, do Ministério do Trabalho. Esses companheiros estavam querendo se mexer porque, dentro da questão de carreira típica de Estado dessa reforma administrativa, eles ficaram de fora. E nós, da Conticef, dissemos que lá é construído tudo por consenso e que nós não concordávamos que o Fonasef fosse sentar para discutir essa reforma administrativa. Todo tempo aqui a cabeça da Previdência, que já
passou. E aí tem um fórum de parlamentares em defesa do serviço público que está tentando trabalhar o quantitativo de votos aí. Nós não temos aí em torno de 150 votos. Se a gente tiver 150, a gente tem muito. O número que o companheiro Roberto falou, 130, é nessa faixa aí de 130 e 150, que não é o suficiente para a gente barrar e peitar. Vamos trabalhar, estamos trabalhando, a Condicef, junto com essa frente parlamentar, para ver as propostas que nós podemos. E nós estamos discutindo na Condicef, dentro dessa frente parlamentar, que os companheiros votem contrário e não tente procurar aí buscar um meio termo, remendos aí para ferrar com os trabalhadores do serviço público. Isso é um debate que o primeiro-ministro aí, presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que está a serviço do mercado, disse que este ano não tem mais votação depois da declaração do Marco Aurélio, né, que essa decisão que ele divulgou segunda-feira, há 2 semanas atrás, já estava preparada, ou seja, limpou as mãos, é aquela questão, a pergunta do Fran, porque é que os juízes e os militares ficaram de fora. O companheiro Assis foi bem claro, o companheiro Assis Filho, que esses 2 setores, tanto o Poder Judiciário como os militares, foram atores principais desse golpe de Estado que ocorreu em 2016. O companheiro Zé Araújo, ele perguntou quais as próximas etapas em termos de legislação e o governo querer impor essa reforma para nós. Isso é o processo, companheiro Zé Araújo, é um processo de um projeto político que ganhou as eleições, porque a política não é ética, e sim interesse. Então, o projeto político que ganhou as eleições em 2020 e em 2018, o interesse político é a destruição do Estado, é a entrega do patrimônio nacional para o mercado, é a retirada de direitos. Então, provavelmente, até 2022, esse projeto de desmonte ele não vai parar com apenas a reforma trabalhista. De 2016 para cá, nós já tivemos 3 reformas: trabalhista, previdenciária e agora a administrativa. A reforma principal, que é a tributária, que é a taxação das grandes fortunas e das grandes heranças, eles não fazem. Eu acho que foi o Roberto que falou, não fazem por quê? Porque esse Congresso, os 513 parlamentares, a grande maioria que está lá, tudo representa o interesse do capital, do poder econômico. O Luciano fez uma intervenção e uma fala interessante, que foi a palavra unidade. Essa unidade ela é importante, não só entre nós, servidores públicos das 3 esferas, mas essa unidade nós temos que chamar a sociedade civil organizada, o povo, de um modo geral, para dizer que essa reforma administrativa não vai atingir apenas retirar os nossos direitos. A gente sabe que a população, a grande maioria, está desempregada, não tem salário, eu sei que é uma tarefa difícil. A CUT está preparando essa peça de mídia, aí todas as mídias, rádio, televisão, jornal, redes sociais. Inclusive, no dia 27, nós vamos ter um Conselho Deliberativo de Entidade da Condicef, onde vai estar uma pessoa da CUT, que está trabalhando essa mídia, para a gente fazer essa discussão. E é um volume grande, só para concluir essa.
é um volume grande, são 4 a 5 milhões de reais todo essa peça aí de mídia contra a reforma da Previdência. As ações de rua é importante, a pressão junto aos parlamentares. E dizer que a luta continua, nós não podemos baixar as nossas armas, nem as nossas cabeças. Sabemos que estamos num momento muito difícil, não só no nosso país, como no mundo, mas a classe trabalhadora, em alguns lugares, já deram resposta, principalmente aqui na América Latina. O povo chileno foi às ruas e exigiu uma nova constituinte lá, porque a Constituição de lá é uma Constituição da época do Pinochet, é uma Constituição ditatorial. E os palhaços daqui, aquele Barros, que é um dos líderes lá do Paraná, que é líder do governo aqui no federal, Ricardo Barros, que foi até ministro da Saúde, foi na época do Temer, ele já ensaiaram esse balão de ensaio aqui no nosso país. Não tem a mínima condição para isso. E, por último mesmo, nenhum direito a menos, fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, e a gente agradece aí essa oportunidade desse debate muito bom e está na ordem do dia essa discussão hoje para nós, servidores públicos federais. Obrigado. Muito bem, Luiz Carlos, para a Conexão de Saúde, mais uma vez agradece a sua participação no debate, sua programação. Nós estamos com 25 participantes do início até o final. Queria parabenizar a todos os companheiros e companheiras que estão participando desse belo debate, que só tem a fortalecer realmente a unidade. E o companheiro Vanessa, oportunizar você tirar uma foto, né, para divulgação da live, né, dos participantes, e dizer que o fórum, recentemente, no mês de outubro, da início de novembro, promoveu um processo de mídia no sentido da questão de outdoors, de 3 a 4 outdoors nas principais avenidas de Fortaleza, passaram na média de 14 a 15 dias, contra a reforma administrativa, e abaixo Bolsonaro, fora Bolsonaro. E pelo que nós anotamos aqui, Gimenez, colocando que, no caso, Cariri e do Centro-Sul, no caso Iguatu, na região do Iguatu, que já comece a se organizarem para promover atos regionais, e aqui a gente coloca como encaminhamento a concentração na organização para a mobilização dessas duas regiões para o dia 10 de dezembro, que é um ato, Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, onde as centrais, a nossa confederação, o fórum das entidades dos federais do FONASEF estão discutindo fazer um grande ato a nível nacional contra a reforma administrativa. E só a mobilização é que a gente vai realmente conseguir barrar essa reforma. E temos que fazer também uma força-tarefa, quando o CEP sempre faz isso lá no Congresso Nacional, temos que nos organizar para isso, força-tarefa em nossos estados, com os parlamentares estaduais, federais da nossa região, os senadores, enfim, os parlamentares que fazem parte da nossa região, que fazem uma força-tarefa também por região. E eu colocar aqui que até o final de novembro, a gente fechar com lives para atingir toda a região do estado do Ceará, onde tem nossas organizações sindicais e outros movimentos sociais, para que a gente possa, no dia 10 de dezembro, a gente participar em peso, a nível do estado do Ceará, todo o movimento paredista do estado do Ceará contra essa reforma administrativa. Só assim que realmente a gente vai conseguir barrar essa reforma. E o que o Luque colocou, realmente não dá mais para a gente estar num discurso, fique em casa,
porque é por conta desse fique em casa que a boiada está passando. Então, nós devemos ficar alerta, devemos ter toda a segurança, todo o cuidado na segurança, mas não devemos realmente deixar de fazer o que ele sabe fazer muito bem. É ir às ruas, é lutar, é mobilizar, e quando nós já conseguimos grandes conquistas, barrar vários projetos neoliberais contra a classe trabalhadora e contra suas organizações. Por que agora a gente não vai conseguir? Precisa, novamente, a gente se organizar, como colocou bem o companheiro Luciano, em construir a unidade, e o Fórum Conexão Saúde tem esse objetivo, justamente da construção da unidade, da classe trabalhadora, e no caso do Fórum, em relação à base da saúde, mas nós devemos, a nossa Central Única dos Trabalhadores, deverá construir um fórum para que possa agregar todas as entidades representativas da classe trabalhadora para ir de encontro a essa reforma. Então, é isso que eu coloco, o companheiro Lu, a companheira Carmen, que faz direção, só para concluir, da direção executiva da CUT, que coloque, mais uma vez, eu sei que os companheiros já colocaram, a construção desse fórum a nível de Estado da nossa central. Pois não, quem é que quer falar? O José Araújo, ele quer dar um informe. Pois não, José Araújo. Então, Júnior Araújo, então, faltando aqui mais uma vez, brevemente. Companheiros e companheiras, em relação à alusão ao novembro, e a gente está falando aqui no meio sobre consciência negra, amanhã nós teremos o CESAL, no seu espaço chamado Dialoga CESAL, vai estar realizando uma live. A live tem como tema a participação da mulher negra nos espaços de poder. Então, nós temos como debatedora a Antônia Araújo. Ela é ouvidora geral, externa da Defesa Pública aqui no nosso estado, do Ceará. Também é militante e professora. Ela também tem o seu mestrado na PCU Abramo, enfim. Acho que vai ser um debate muito qualificado. O horário dele vai ser realizado às 13 horas. E, entre outros pontos que serão discutidos, a questão da violência contra a mulher nesse período de pandemia. Se a gente olhar os indicadores, a gente tem uma crescente elevação nesse aspecto. Então, assim, fica aqui o convite. Aproveito para, mais uma vez, parabenizar o Conexão Jovem. Desculpa, estou falando de outro programa aqui, do Conexão Saúde. Então, vida longa ao Conexão Saúde. Parabéns, mais uma vez, aos nossos palestrantes. E espero também contar com a participação de vocês amanhã no Diálogo CESAL, discutindo a participação da mulher negra nos espaços de poder. É isso. Muito obrigado. Abraço. Ok, companheiro Júnior. Antes que alguém saia, deixa eu tirar logo a foto. Eu peço que todos liguem suas câmeras para a gente registrar esse momento. Ok, eu acho que deu certo. Mandei para o grupo do Conexão. Ok, Vanessa. Beleza. Nós queremos também ressaltar, como o companheiro falou, já tem uma programação pelo CESAL, mas queremos ressaltar o dia de luta da raça negra, da negritude, em protesto pela não exclusão, em protesto pela luta em relação à sua vida, sua igualdade e a liberdade da categoria negra, da raça negra desse país. E queremos nos juntar a essa luta, afinal de contas, nós, todos brasileiros, fazemos parte também dessa raça, né? E queremos aqui ressaltar esse dia
grande dia de luta da raça negra brasileira. E eu queria aqui agradecer a todos os participantes, mais uma vez ao companheiro Assis Filho, que se dispôs de outro estado, está conosco, ao companheiro Roberto Luque, ao companheiro Luiz Carlos e aos demais companheiros que participaram também no debate, aos demais companheiros que participaram até o final dessa live. E, com certeza absoluta, nós vamos fortalecer a luta, a mobilização, para ir de conta esse projeto nefasto do capital financeiro internacional. Também só para avisar que esse debate foi gravado e futuramente mandarei o link para o grupo para vocês. Ok, Vanessa. Então, eu queria aqui agradecer, Ok, parabéns boa tarde para todos os companheiros e companheiras. Valeu, um abraço a todos. Falou, boa tarde.